Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa Conversa de Mulheres e hoje promete. Exatamente, e já vos cheira? Não cheira a comida. Não. Cheira a ano novo! Quase a chegar o ano novo! quase. Festa! As passas, As passas eu não gosto. as uvas, Eu passo as passas. o champanhe. Não são as de Algarve. Exatamente. É só mais mais um motivo para comemorar. Eu faço mais um aninho de casada. É mais um. Vamos em Pronto. quantos, Ruth? Espera aí que agora de repente deu-me aqui uma branca. eu vou- 17. Vou fazer 17. Muitos anos. Vou fazer 17. Antes os anos de casada que os anos de vida, não é? Que são muitos anos. Bom. Pronto, é bom, são bom. Tudo é muito bom. Pronto, então estamos aqui quase a chegar ao final do ano e hoje temos um programa que eu acredito que vai ser uma inspiração. Sim, uma inspiração porque vamos falar sobre mulheres com duas mulheres fantásticas que já conhecemos aqui no nosso programa e que têm sempre muita coisa para nos contar. Portanto, hoje vai ser um programa de contar histórias, de inspiração, de tudo. Oh, maravilha! Podíamos pôr 2 almofadas nos Pois era, podíamos ter feito como fizemos no programa do Natal, trazíamos uma mesinha, sentávamos aqui. A mesinha com comida. Trazíamos comida às nossas convidadas. Sim, olha. Produção, então, como é que é? Pois é, bem-vindo a mais um programa. Para si que está de férias, olha, uma continuação de boas férias. Para si que não está de férias, uma continuação de bom trabalho. Você que está no sofá. Ai, que Com as pernas maravilha, esticadas. não adormeça. Não. para Não vai dar para isso. E então, como é que podem saber mais coisas sobre nós, Cláudia? Que agora uma pestana saltou. Sim. Quer ir passar o ano novo a casa? Mas estas são minhas. Pronto. Bem, Estas são tuas, costumas ter umas que não são tuas. Não, só Por acaso, tu não precisas disso, Mas Cláudia. devo ter posto mal o rímel, que aquilo saltou. Pronto. Então, redes Não sociais. está estou a brincar. Redes sociais, temos o Facebook Conversa de Mulheres e o Instagram Conversa.mulheres. Muita informação, muitas fotografias, muita página. Das nossas Duas convidadas. escritoras, eu falar bem como tudo. Tem as páginas É das os nossas dias. convidadas para seguir, conhecer os seus projetos. Se não teve a oportunidade de assistir ao programa, então veja nas nossas redes sociais as redes sociais das nossas convidadas. Também tem os promocionais do programa, tem a programação semanal e muito mais. Tem de seguir para ter toda a informação relacionada aqui com o programa. E Cláudia, Quer dizer alguma coisa? desde novembro estamos a ter as nossas rubricas. Então temos receitas, conselhos sobre guarda-roupa, exercícios físicos, conselhos Assuntos aqui. relacionados com a ansiedade. Exatamente, como portanto, controlar. gestão financeira também. Sim. Portanto, siga o programa e às vezes, pronto, para ali mesmo para ver essa rubrica. São umas de 5 minutos, umas de 10 minutos, mas todas muito interessantes. Passam à terça e à sexta-feira, nos programas de terça e sexta-feira. Mesmo para si que está a ver no YouTube, é só ver a data que está lá, porque a data que está lá é a data que transmitiu na Curiacos TV e é ver se aquilo foi uma terça ou uma sexta-feira. Já sabe, tem rubrica. Hoje não temos, Hoje não temos. mas amanhã vamos ter. Amanhã vamos ter. Pronto, está a ver? É assim. Nós somos assim. Então, E o nosso canal do YouTube, que tem Já os não programas. É mais ou menos, mas sim, pronto, é isso. Vamos vá lá. apresentar as convidadas. Vamos lançar o separador. passar o separador. Até já. E agora é o momento de receber as nossas duas convidadas de hoje. Começamos com a Margarida Pereira Müller, que já está aqui connosco, que já esteve aqui connosco, era o que eu queria dizer, e não veio sozinha desta vez. E acompanhada com a Flor Bela. Com a Forbela. Também já esteve cá connosco e que até às vezes nos traz algumas convidadas. Está Isto aqui é para as duas. Estão aqui as duas juntinhas. Hoje tem outra, vou-vos dar outra. Maravilha, isso é que nós Opa. gostamos, Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. E muito obrigada pelo convite. Muito Escritoras, obrigada. apaixonadas. Além de outras Apaixonados coisas, por não é? tudo, pela vida. E pela vida. Então, quem é que se quer apresentar primeiro? Um bocadinho e depois vamos conversando. Bom. Margarida, pode Oh, ser. Margarida. Abriu os olhos, vai a Margarida. Abrir os olhos. Ainda bem que não está ninguém aqui de olhos fechados a dormir. Exato. Tá Está tudo de olho aberto. Hoje, já quase a pensar na passagem de ano, podem estar mais relaxados e então Sim, podem adormecer, como há bocado a Ruth disse. Sim. Sim, mas vamos tentar que ninguém adormeça. Não, Vamos eu acho que ninguém tentar- vai ter a possibilidade de adormecer hoje. Exato.
só se bebeu muito vinho ao almoço e pronto, aí nós não conseguimos combater. Hoje não é passagem de ano. Pronto, exato. Ainda. Mas há quem comece já a fazer toda a época das festas. Então, Margarida, apresente-se, faz favor. E o que é que quer que diga de mim? De onde é que é o seu percurso e depois vamos fazer Muito uma bem. pergunta. Então eu nasci em Porto Alegre, cidade do Alto Alentejo, muito bem encantada por José Régio, já há largos anos. O meu pai era militar e por isso andámos muito de terra em terra. Portanto, então não fomos- viveu em Porto Alegre mesmo. Só vivi um ano, porque logo a Pois. seguir meu pai foi colocado em Leiria, depois em Chaves, depois em Tavira, depois estávamos na época da Guerra Colonial, foi para Moçambique em 2 comissões. Nós não fomos com ele com as comissões, mas fomos de férias a Moçambique. Lembra-se dessa altura? Foi lembro uma altura perfeitamente. muito, muito difícil ter o pai fora. Foi muito difícil, ele foi a primeira comissão, saiu quando eu tinha 9 anos. E depois veio cá de férias e contam, eu não me lembro, mas a minha mãe sempre dizia que eu não o tinha reconhecido. Eu não acredito A nesta sério? história. Não acredito! Não, a mãe porque está eu não me enganada. lembro, eu lembro que o meu pai me foi visitar, eu fui aluna do Instituto Odivelas, portanto era um Estava- colégio interno. estava interna, Era um colégio exatamente, interno. para quem não Saímos só, para quem não sabe, o Instituto Odivelas era um colégio interno para filhas de militares, muito necessário. Ainda hoje é um bocadinho, não é? Infelizmente, houve um governo que nos fechou a nossa casa e ficámos todas órfãs. Em ok. 2015, o Instituto fechou. Ok, ok. Nessa altura, portanto, estávamos a viver a guerra colonial e era muito importante esta escola porque as mães ficavam cá sozinhas com os filhos, portanto, havia necessidade para pôr os filhos num sítio seguro, digamos Deixa-me assim. só fazer um parênteses para dizer, eu já sabia que isto ia ser assim. Porque a gente faz uma pergunta a vocês e vem de lá um tesourinho de coisas que eu fico deliciada a ouvir, porque eu adoro ouvir histórias e isto são histórias da história, não é? São histórias da É a história. sua história, mas ligada aqui à nossa história do país, não é? Certo, certo. Portanto, muito importante aqui o colégio para ajudar a mãe. Tem muitos irmãos? Nós éramos 3 raparigas. Sim. Só 2 é que estivemos no colégio. A mais velha não esteve, porque na altura nós morávamos em Porto Alegre. Pois. E os meus pais ficavam com pena de a pôr num colégio interno onde ela não poderia vir a casa aos fins de semana. Porto Alegre, Pois. em 1957, era não o fim do mundo, mas quase. Era um bocadinho. Ainda é Era uma longe. viagem. Ainda Então, naquela ainda é altura. longe. Sim, naquela altura, Agora faz a viagem de 2 horas. 2 horas e meia. Sim, mas isso há uns Autostrada anos IP, era. estamos num instante em Porto Alegre. Em 1957 eram quase 5 horas. Portanto, eu lembro que era uma viagem muito longa, especialmente porque eu enjoava. Estradas muito complicadas. mais. Eu Meio dia de enjoava viagem. imenso, Enjoava, olha que bom. vomitava imenso toda a viagem. Eu também sou Íamos parando. Era essa pessoa. Passou-me. Também me passou. Passou. Mas vocês são nós conhecíamos, gêmeas Não somos gêmeos. Eu sou separadas. nós conhecíamos as casas dos cantoneiros, que naquela altura existiam, praticamente todas, porque íamos parando nas casas dos cantoneiros para a minha mãe me lavar e se lavar o carro, porque eu vomitava terrivelmente. Felizmente Bem, eu não passou-me. era assim tanto. E também não ia para Porto Alegre, que eu devia ajudar. Sim, a viagem era má e Mas era longa. eu ia da casa da minha avó para a casa da minha mãe, já não estamos a falar de 1950, porque eu ainda não estava nessa altura projetada, da casa da minha avó, que é ao pé do aeroporto, para a casa da minha mãe, que é em Oeiras, Porto Salvo, ao pé de um shopping. Portanto, a viagem não era assim, mas não havia assim, não é? não Íamos havia por ali, autoestrada, era não sei quê, e caminho- eu ficava mal enjoava. disposta no caminho. Caminho de Uau. quintas. Não vomitava, e eu sempre tive isto, eu nunca vomitei, ainda bem para a minha Era mãe. só ficar claro. mal disposta. Mas ficava muito, muito, muito nauseada, com muitas dores de cabeça. A minha mãe às vezes tinha que parar porque eu dizia que estava-me a sentir muito mal. Eu lembro-me disto. Lembro-me de ser para mim uma... Eu gostava de andar de carro, mas me custar ao mesmo tempo. E estamos a falar de uma viagem Muito que pequenina. na altura Claro. devia ser meia hora, 45 minutos. Mesmo assim, era... Pronto. Coisa. Não quero. Olha, nem imagino. Que bom. Pois, que maravilha. Também Então, é já bom. nasceste Ao na ilha, telemóvel, já se nasceste for na atrás, ilha, já estás nem habituada jogar. a isto. Pronto, eu felizmente passou-me. Sim. E ainda bem, porque eu sou uma grande viajante E gosta, não é? e se enjoasse agora, se calhar não seria Não tanto. viajava tanto. É. Então, mas estava-nos a contar do Instituto, que aprendeu muitas Odivelas. coisas, que Sim. o pai estava na guerra. Eu estava-lhe a perguntar como é que era esta vivência sim. de uma criança com um pai na Pai da guerra. guerra é sempre o coração nas mãos, mesmo assim. E tínhamos muitas colegas, que depois havia colegas que os pais faleciam, que os pais regressavam mutilados ou com outros problemas. Portanto, foi uma época em que havia sempre alguma colega que precisava, se calhar, mais de um miminho nosso quando acontecia algo aos pais.
Mas teve a sorte que o seu pai não... O meu pai, felizmente, nunca lhe aconteceu nada. Passou pela guerra. Esteve em lugares muito, muito difíceis, mas felizmente veio sempre são e salvo. Pois eu já não tenho memória, pronto. Tenho memórias de falarem, do tio, do avô, mas assim tudo muito. Tenho um projeto, já agora salto para o futuro, tenho um projeto... Salto para o futuro? De Nós também vamos 1900, estar daqui a uns dias, estamos em 2022, Exato, com o pé o projeto 2023. para 2023, Sim. Diz que nós guardámos todos os aerogramas que escrevemos ao meu pai, que o meu pai nos escreveu. Os aerogramas eram o meio de comunicação com os militares, eram gratuitos para os militares. Mas e aerogramas são são umas cartas em que é só uma folha que se dobrava para cima e de lado, não se Sim. podia pôr lá nada dentro. É um papel Sim. especial, um envelope especial feito... Não era bem, pronto, era o envelope feito- era a carta. Portanto, Sim. o próprio escrevia-se, Não punham lá nada dentro, não mas se podia escreviam pôr coisas. nada dentro, Sim. podia-se escrever tudo, nós escrevíamos tudo, escrevíamos nas asas, e às vezes até escrevíamos na parte de fora, Sim. quando havia muita coisa para dizer, e eram transportados pela TAP gratuitamente. Foram criados pelo chamado Movimento Nacional Feminino, acho que era assim que se chamava, da Cecília Spic Pinto. Não, Foi ela não que criou, pergunto, não faço com ideia. todas as coisas boas e más que teve este movimento. Sim, sim. Teve pelo menos esta coisa boa, que foi, juntamente com os serviços postais militares, acho que era assim que se chamava, de oferecerem aos militares que estavam na guerra esta possibilidade de comunicação com as famílias, porque havia muitas famílias, e nós, portanto, era todo Portugal que iam militares para soldados Claro, e homens, claro. Nessa altura realmente só homens, que iam E para a mesmo guerra. iam sem ser militares, não é? Depois Sim, sim, iam porque os toda a outros, não é? gente, toda a gente tinha que ir. foi, não é? Toda a gente tinha que ir, toda a gente- médicos. sim, sim, Agora sim, falaste sim. em aerogramas, há um livro do António Lobo Antunes, que é os aerogramas que ele enviava à mulher. Certo. Falando de um escritor, Sim, sim. e é maravilhoso. Quer dizer, eu não conheço muita obra dele, mas aquele livro, como é os aerogramas, muito giro. é de amor. Eles tinham casado e ficaram separados, Eram as mas ela cartas depois de até eram as cartas de amor. Certo. A partir dos aerogramas, porque se calhar ele também não se lembraria, e aquilo estão ali as várias cartas, é lindíssimo. Muito giro. Vale a pena ler. Este Então, livro do Lobo Antunes. não nos acabou por dizer qual é o seu projeto de 2023. Vou aerogramas. vou publicar estes aerogramas. Mas tem que vir cá, Margarida. Está bem. Depois venho falar das coisas até interessantes que eu estou a descobrir já, porque eu já usando a ler e já usando a transcrever. No fim é uma vista pessoal de alguém. E não lhe custa que pegar nessas coisas? Por enquanto ainda não me custou. Não, porque estas coisas quando são pessoais, eu tenho andado a ver umas coisas da casa da minha avó e tudo, a minha avó já foi há muito tempo. Mas depois às vezes parece que a gente vê ali uma coisinha e lembra-se, isto era não sei o quê, sim, dá aquela sim, saudade, dá engraçado, aquelas sim. coisas, não é? Sim. Há um tempo certo para fazer estas Sim, coisas. sim. E nós Tem que ser sentimos tudo, quando é que sim. é o tempo certo. Muito giro, muito giro. Bem, temos de deixar a Flor Bela Agora falar um falamos- a bocadinho Flor e depois Bela. já continuamos. Sim, senhora. A Flor Bela é de onde? De Então, eu sou- Beja. Ah, Bem, então sim, conta-nos lá. estava a pensar, também não fui feita em Beja. Isso onde é que foi feito? Vamos perguntar às pessoas. Eu nasci em Almada, Nasceu. os meus pais é que eram de Beja. Ok, nasceu em Os meus Almada. pais nasceram, casaram e vieram morar para Almada, como muitos alentejanos, algarvios e beirões que vieram Que era povoar o mais a norte do Alentejo, o não é? mais a norte. Era um bocadinho isso. Não, eu sou Beja Baixo Alentejo, eles vieram do Baixo Alentejo, meu pai também esteve na guerra, mas ainda não tinha filhos, não era casado, e depois quando veio quiseram logo casar. Claro, claro. Isto E viu-se a morte muita de perto saudade. e agora é... Mas é um bocado verdade, foi um bocado o que aconteceu na pandemia, não é? A pessoa viu que isto tudo podia acabar e olha, vamos aproveitar. Claro, são outras vivências, eu às vezes penso, Sim. porque eles tiveram 2, 3 anos conforme são relações à distância, quer dizer, até que ponto é que se conheciam? Conheceram-se aqui, começaram a namorar, de repente, quando voltam, mantiveram aquela relação e as cartas parecem, mas depois acaba por ser 2 estranhos, de certa forma, não é? Faz-me um pouco eu adoro histórias. histórias de amor. Adoro histórias de amor, exato. E as histórias com a guerra e com eterna tudo. romântica. São uma eterna. Eu sou a mais É pragmática, verdade. assim, mas as pessoas não se conheciam assim tão bem. Sim, eu também penso isso. Mas depois as coisas da guerra custam muito, muito, muito. Muito, Claro. muito. Claro. Lembro-me de ver o filme do desembarque na Normandia e aquilo custou muito, ver que havia tanta gente que estava a morrer e que não tinha nada. A falta de esperança que há naquilo custa muito. Claro. Então evito
ali Claro. com a guerra pelo meio. Mas pronto, esta correu bem. Esta Poderia correu também escrever a bem, história dos seus depois pais. tivemos a história dos meus pais, exato. Mas Era curiosamente, giro. a questão deles serem de Beja, como poderia ser de outro sítio, o meu pai sai de Beja, eu tenho a ideia que ele nunca teria saído, se calhar, não conheço ao certo, mas as pessoas que estavam ali no interior não tinham tanta oportunidade de se deslocarem, e saem diretamente para a Gar Marítima de Alcântara para apanhar um barco para irem para o ultramar, na altura, para as colónias. Ele foi para a Guiné, que foi era o pior sítio da guerra colonial. E, portanto, eram muito jovens, com 20, 21, que saíam do meio muito pequeno, de repente para E depois, para a selva, muitos quase. vieram com traumas, não é? Sim. O meu Eu, pai- eu lembro-me de ouvir com contar os essas antigos. histórias em pequena, mas que depois era uma coisa também tabu, que depois quando passou já não se queria falar muito sobre o assunto. Existia os antigos combatentes, os encontros anuais, e só já nos Eles anos tiravam para baixo 2000, das mesas quando ouviam qualquer claro, coisa, crise. que de repente começavam a chorar. o meu pai veio traumatizado, mais tarde teve epilepsia já em uma idade avançada, e uma vez numa consulta, nunca mais me esqueço, eu nunca ouvi falar da guerra, mas numa consulta a médica perguntou pelas crises, quando é que ele tinha as crises de epilepsia. Isto agora é uma história pessoal, mas é uma realidade. E ele começou a falar, sim, as crises, as bombas. E ficámos a olhar para ele, mas quais bombas? E então estava a falar da guerra. bombas. Foi assim um momento, que, pelo menos que eu presenciei, os médicos perceberam, mas dele estar a falar crise para ele era tipo conflito ou guerra, ou, não era uma coisa assim mais profunda. Mas pronto, eles vieram para a Almada e depois tiveram 3 filhos. E eu sou Maravilhosos. maravilhosa, sou a do meio. É do meio. Sou a do meio. Os filhos É do terrível, meio. temos muito uma carga. Segundo os psicólogos, são os que sofrem mais, porque não têm expectativas do mais velho, não têm o conforto Claro. dos mais novos, ficam ali Os no meus irmãos meio. não acham que eu sou a preferida. menina, a princesa, mas porque nós temos que fazer aquele Os papel. outros Estar... dois Tinha a mesma rapazes. ideia do Não. meu irmão, que é o do meio. Mas porquê? Também é o príncipe. Porque vocês são duas meninas e ele no meio é rapaz. Acaba por ter uma coisa especial por ser o único rapaz, não é? O meu irmão mais velho é um rapaz, a mais nova é uma menina. Pronto, Portanto, mas eu é no como se seu fosse caso- a mais velha, por certa Sim. forma. Era. Sim. Nessa... Era, está a ver? Bem, não vamos- hoje não trouxemos os Não, psicólogos, não podemos Isto falar. tinha muita... Mas eu pensei, O psicólogo para falar com vários irmãos. Havia muita coisa para E dizer. no caso dos gêmeos, como tivemos a convidada, já foi ontem ou antes de ontem, já não sei. esta semana. Foi esta semana, alguns nesta semana, que teve uma filha e depois de repente nascem gêmeos. Ficamos aqui sem irmão do meio, há só Pois é. o mais velho e os 2 mais novos. Não, há um Como é irmão que do será? meio. Há de haver, mas eu acho que neste caso. Aí não se vai não aplicar. Não se aplica. Ai, Claro, claro. Bem, e então, Margarida, o que é que faz, como é que foi aqui o seu percurso profissional e o que é que faz, o que é que foi fazendo aqui? Faz muitas coisas, eu sei. Faço Só para muitas conhecermos coisas, aqui da sim, parte senhor. do percurso Da parte, profissional. vamos falar hoje sobre a parte do que eu faço em relação às mulheres. Sim. Eu sou jornalista freelancer e comecei há muitos anos, fui convidada, ou melhor, fui convidada pela diretora da revista Guia, uma revista que já não existe, para escrever biografias de mulheres. E deu-me uma lista de biografias de grandes mulheres, a Rainha Sofia, a Rainha E Margarida com que de objetivo é Dinamarca. que eram Foi uma secção que a revista criou Uhum. e que me convidou. Eu, na altura, era chefe de redação da revista Marketing e Publicidade e também escrevia muito, não só sobre mulheres e homens da publicidade, portanto fazia pequenos artigos textos, sim. sobre biográficos. Ao mesmo tempo, eu comecei a trabalhar, a colaborar com a revista Laços, que é uma revista da Associação das Antigas Alunas do Instituto Odivelas, onde criei a secção do que lhe dei o nome de Antiga Aluna que é feito de ti, onde apresento antigas alunas e o percurso de vida dessas antigas alunas. Ou seja, tenho Portanto, está aqui muitos... uma investigadora nata, não é? Está sempre a sim, investigar gosto imenso. a vida Eu- das pessoas. Sim. Eu estou a No investigar lado a vida das positivo, pessoas. no lado positivo, não de descobrir Não, podres, não, nada não, dessas não anda coisas. atrás das pessoas. Não, mas descobrir aqui Descobrir pessoas e histórias. dignificar e realçar Exatamente. a vida delas. Porque Sim. as pessoas, imensas pessoas têm vidas riquíssimas
e que ficam circunscritas o conhecimento sobre elas quase só à Margarida, empresa onde eu tenho uma funcionam. ideia que toda a gente tem uma vida riquíssima. Às vezes não sabe é ver isso, não é? Exato. E pode ter uma vida riquíssima porque está muito exposto e outro pode ter uma vida riquíssima lá mais escondido, mas nós todos temos uma vida riquíssima. Temos. E eu E tive realçar isso é muito bonito. E eu tive essa experiência que contactava muitas vezes pessoas, não vou-lhe chamar anónimas, porque as pessoas não são anónimas, Exato, mas sim, menos estou a perceber, conhecidas, e menos que diziam, mas conhecida. para que é que queres falar comigo? Porque é que a minha vida não Porque tem interesse. não Até tem mesmo interesse. algumas que eram, se tinham ficado em casa, tinham prescindido das suas profissões para tomar conta dos filhos. E eu dizia, mas tu tens uma profissão, tu estás a tomar conta dos filhos, porque dizer-se, eu não trabalho, eu acho horrível. Porque as mulheres que decidiram, e agora também muitos homens que decidam ficar em casa, não quer dizer que ficar em casa estejam sem trabalhar, porque o trabalho de casa e o trabalho de educação dos filhos é enorme. Eu vivi pela minha mãe, que parou de trabalhar quando foi para a África acompanhar o meu pai, que o meu pai, antes da guerra, também viveram em África, e ela fazia tudo em casa. Era ela que nos fazia os nossos vestidos, tudo que nós vestíamos era feito pela minha mãe. Sim. E fazia as compotas para termos no inverno as frutas que não havia no inverno, digamos, morangos, pêssegos, não havia isso. Agora há tudo, todo o ano. Sim, claro. Nos outros tempos não havia, tanto Claro. conservávamos e não tínhamos o verão em fresquinhos, por assim dizer, que se mantinham. Portanto, E é daí que vem, não é? Para conservar, Claro, para claro, não, não haver o excesso e deitar fora, era tudo isto isso era pensado. Portanto, e eu dizia, não, mas tu tens uma história riquíssima, fizeste imensa coisa, conta-me como é. O que é que fizeste? E realmente toda a gente tem uma vida rica, com uma história de vida, que tem sempre histórias da história para contar. Portanto, foi assim que eu comecei a escrever sobre mulheres e depois fui escrevendo biografias em livros, portanto, não só em artigos de 3, 4 páginas, mas depois comecei a publicar biografias de mulheres. E assim estamos aqui hoje com As Mulheres de Beja. Portanto, é o último livro sobre mulheres que escrevi, aqui acompanhada pela Flor Bela. E então, e Flor Bela, o seu percurso, como é que entram aqui as biografias? As biografias, eu acho que tem a ver também com o ciclo de vida, com a idade que tenho e de um pouco de descoberta, desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, em que nós queremos mergulhar um bocadinho também dentro de nós, conhecer a minha história e depois agora dos meus pais, através de outras mulheres. A minha mãe também já não é viva e, portanto, acabando por falar com outras pessoas, podemos conhecendo a história de outras mulheres que nasceram lá, com as mesmas dificuldades. Porque, ou não. Diz aqui que aprendeu a ler e a escrever em Beja, Em não é? Beja. Veio para a Almada, mas depois deve ter... Sim, voltei. Estava a ouvir a Margarida e estava a pensar. Ela esteve sem ver o pai quanto tempo? Foram 2 anos, mais 2 então, anos. eu tive 2 anos sem ver os meus pais porque fui estudar para Beja. E também a distância, que é não chega a 200 km da Almada para Beja, mas era a vida. O meu pai a trabalhar, a minha mãe adoeceu, teve algum tempo internado, então os filhos fomos distribuídos, assim, falando, distribuídos, sim, fomos para a casa de familiares que nos cuidaram. E eu fui para a casa da minha avó quando tinha 6 anos, portanto estudei lá, fiz a primeira e a segunda classe. Então andei na escola, no bairro onde ela vivia, bairro Nossa Senhora da Conceição, que hoje faz parte mesmo da cidade de Beja. Na altura aquilo foi crescendo a cidade, era na saída, mas agora já faz parte. É como eu cresci no bairro da Encarnação, que é ao lado, colado ao aeroporto, agora até há um celeuma por causa do estacionamento lá, porque as pessoas do aeroporto vão lá estacionar e não sei o quê, mas quando aquilo foi feito, e eu vi há pouco tempo um vídeo com o Salazar ou alguém que foi lá inaugurar o bairro, aquilo era longíssimo, tinha caminhos de terra, até chegar... A minha avó contava-me isso, que íamos a pé, imenso tempo, eu não me lembro, até ao Arieiro, que era onde havia os autocarros. E eu só digo, meu Deus, como é que eu ia a pé? Pronto, eu acho que nós já não íamos, se calhar era ela, mas eu lembro dela contar isso. Ou seja, aquilo que antes era fora e longe, agora é aquilo mais no centro da cidade, pronto, não é no recinto. Claro. Mas é ali muito perto, não é? Mas pronto, somos ambas do mundo da comunicação, eu sou consultora de comunicação, conhecemos a Margarida desafiou-me quando foi o das mulheres, mas são livros que para mim têm um propósito. Pronto. A Margarida desafiou quando foi as Mulheres da Almada. As Mulheres da Almada, exatamente. Também vieram aqui, um programa excelente, recomendamos a todos a verem. Procurarem. É do ano passado, acho eu. Não é? Já foi do ano passado. Mas está lá no YouTube. Mas está lá. E então, aí tinha o propósito, porque é o sítio onde eu vivo, onde eu moro, onde a minha filha nasceu e está a crescer, e portanto também é um pouco
de história local, e agora indo mais às raízes, história também, não estão aqui, pessoas da minha família, poderiam estar, mas quisemos falar de outras mulheres e, portanto, faz todo o sentido para mim fazer este trabalho e continuamos. Portanto, não havia esta ideia, mas depois surgiu esta oportunidade. Então, e as mulheres de Beja? Quem são as mulheres de Beja? Porque as mulheres de Beja, já percebemos que têm aqui algumas raízes, não é? Sim. E que mulheres são estas? Como é que foram escolhidas? Como é que se escolhe aqui no meio de tanta história, como disse, anónima e mais conhecida? Como é que se escolhe aqui estas mulheres? Tivemos, claro, fazer uma seleção, que é sempre péssimo ter que selecionar. Mas pensámos que 30 era um número muito bom. O 3 e o 0. O 3 significa a criatividade, o 0 o infinito. Por isso, através destas mulheres, 30. de 30 mulheres, temos... Ter 30 anos é bom. É bom, é infinito, está a Eu acho vida... que é uma boa idade. É um número muito simbólico também. Um número muito simbólico por causa deste infinito, ou seja, estas 30 mulheres representam todas as outras mulheres em número infinito que há, neste caso em Beja, porque estas são as de Beja que estamos aqui a falar e sobre as quais escrevemos. Portanto, a escolha foi ficarmos pelo número 30. Nasceu a ideia, não só porque a Flor Bela é de... Vamos chamar, é de Beja, sem ser de Beja. Sinto-me de Beja. Exato, é de Beja de Sente-se coração. Beja, pronto, Exato. exatamente, é isso. E fomos, numa pesquisa rápida online, vimos que quando se procurava mulheres de Beja, aparecia a Mariana Alcoforado Sim. e aparecia a Catarina Eufémia. E olha, e começámos a pensar, mas isto não pode ser só estas duas mulheres, a Catarina Eufémia e a Mariana Alcoforado. Há mais mulheres. Depois, às vezes, lá se pensava na Rainha Dona Leonor, claro, também é focada, fundadora das Misericórdias. E começámos a investigar, mas há mais mulheres. Há mais mulheres não só que nasceram em Beja, mas também mulheres que escolheram Beja como terra para viver e que a formaram e a moldaram e deram levaram o nome Beja a vários sítios. E então, a Dona Brites, que é a nossa primeira mulher aqui do nosso livro, mãe... Dona Brites ou Dona Beatriz de Portugal. Ela é conhecida como Dona Brites, como Dona Beatriz, tem os dois, é conhecida porque Beatriz antigamente era Petinon Brites. Tino. Pronto. E então ela é tanto conhecida como Dona Brites, como Dona Gosto Beatriz muito do de nome Portugal. Beatriz. Sim, e Uma que... personagem, Beatriz. Mas E há um livro sobre ela que é A Mulher dos Descobrimentos, Dona Beatriz, um livro de história. Fina de Almada é A Mulher dos Descobrimentos. é a autora, porque esta mulher foi extraordinária. Não foi só a mãe, só, entre aspas, do Dom Manuel I e da Dona Leonor, a fundadora das Misericórdias, como era uma mulher extremamente ativa politicamente. Foi ela que preparou o Estamos a falar tratado... de que ano? século XV, princípio do Século século XV. Ela nasceu em 1400. 1429. Meu Deus! Portanto, ela fez... Ativa politicamente, já Ativa aparecia politicamente. muito à frente no princípio do século passado, ativa politicamente no século XV, parece ainda ela entrou numa nave espacial. Claro, os historiadores eram homens até há muito pouco tempo. Não havia mulheres historiadoras, Claro. eram homens. E os homens escreviam aquilo que viam e escreviam para homens, porque também não havia já mulheres temos leitoras. aqui uma mulher. Já temos a Carolina Almodóvar. Sim, se pudermos ir parando as fotografias para falarmos. Sim, podemos passar da Dona Brites para a Carolina Almodóvar, uma grande benemérita de Beja. Ficou menos conhecida que o marido. O marido é que se fala muito porque tem o hospital de Beja, Sim. Tem o nome do marido, mas foi ela que o mandou construir e não só mandou sério? construir, foi ela que o pagou. Ela E como é que ela tinha já a independência tinha- financeira? ela era uma família muito rica. Sim. Os dois tinham Os dois sido herdeiros sim, tanto era uma família muito rica e o marido morreu agrícola. num desastre de viação Ok. por ter chegado muito tarde o apoio médico. Vamos vir E aqui. já ela- passamos E aí veio a razão também do razão porque hospital. ela Tiveram quis- que ir para Évora ou para Lisboa. Sim, Não, portanto, não ela- passem as outras fotografias. Catarina nós podemos- Eufémia. Então falas tu A sobre Catarina Eufémia, que é uma figura também, como disseste, muito conhecida a nível nacional. Era uma simples, uma trabalhadora rural, ceifeira,
que morreu porque estava numa manifestação para poderem ter melhores condições de trabalho e ganharem o aumento da jornada, recebia-se ao dia. Podemos vir aqui dentro mostrar a nossa imagem só para não avançarmos, senão vamos contar as histórias a correr. Não, claro, não. queremos. Pronto, eu, uma ceifeira, uma trabalhadora rural, também representa as mulheres daquele tempo, dos anos 50, 60, 70, portanto, que era uma região agrícola. Daí depois as pessoas E terem... muitas mulheres, se calhar, trabalhavam Muitas nisto. mulheres. Sim. Faziam o trabalho, eu vou dizer uma asneira, uma asneira que não é uma asneira, que muitas vezes consideravam menor. Também havia as ceifeiras, mas muitas mulheres faziam um trabalho muito, muito difícil, que era e duro, que era mondar, tirar as ervas pequeninas. Tinham que andar de cócoras o dia todo. Com um homem tipo capataz, teria outro nome, que estava ali a vigiar o trabalho, e é um trabalho muito árduo de estar naquela posição várias horas. As ceifeiras também não era menos à hora do calor, Sim. passavam um dia inteiro fora de casa, levavam uma marmita com pouca... O tarro, pois não era marmita. Não era marmita, era o Isto tarro aqui mesmo. está a saber os nomes De cortiça, porque senão quem tiver a ver da família de Beja depois vai dizer, mas o que é isso, É a um nome que marmita? aparece nas fichas, aparecia dos miúdos do primeiro ano e eu pensava sempre, mas o que é isto do tarro? Pronto, tarro levava. uma marmita, Eu chamamos-lhe. sabia Começou já por o ser desenho e de explicava aos cortiça, de miúdos, olha, cortiça. tarro, é o que nome. Era conservável. Mantém a comida quente e mantém a comida fria. Porque Maravilha. a cortiça É tudo muito à vela. Exato, isola, portanto se podia pôr o gaspacho, que é alentejano, que é diferente do gaspacho espanhol, mas podia-se pôr o gaspacho frio para os dias de muito calor, como se podia pôr uma sopinha de feijão e couves. Dava. Para os dias mais frios. Margarida, conte-nos só antes de irmos para a próxima mulher, estávamos a falar sobre aquela senhora, eu e os nomes, já sabes, já perdi, sim. aquela senhora que perdeu um marido Carolina Almodóvar. Almodóvar, porque demorou muito tempo a ir ao hospital, não é? Sim, tanto Pronto, e ela por isso E ela decidiu- mandou construir, pôs à disposição, se não estou em erro, 12.000 contos. 12 mil contos, pois, claro. Na altura Era contos. era muito. E era muito dinheiro. E o Estado português só teve que entrar com 3.000 contos. Portanto, chegou Já um não há essas acordo, pessoas agora. chegou um acordo com o governo para se fazer este hospital. No acordo estava escrito que tinha de ser construído em 3 anos. Não se conseguiu cumprir esta parte do acordo, demorou um bocadinho mais tempo. Mas as custas ficaram realmente praticamente todas por conta dela. E depois foi inaugurado com toda a pompa e circunstância, como deve ser, com o busto do marido. Mas quem realmente esteve por trás disto tudo Que engraçado, foi ela. não é? Foi ela. E esse hospital hoje em dia Ainda É funciona. o Hospital de Beja, É o hospital Beja. principal. Sim. público, que eu espero que sirva muito bem as pessoas de Beja. O marido é o José Joaquim Fernandes, que deu o nome ao hospital. As pessoas não referem tanto. Há hospitais que se refere o nome, outros Outros não, Outros se outros fala não- tanto, não sim, tanto. ao Hospital de Beja. Mas tem lá o Mas seu... muito bonitas estas histórias, busto, São realmente. histórias muito bonitas, são. E gosto desta história de superação desta mulher que, no meio de uma dor que deve ter sido perder o marido, foi fazer o bem àquela cidade numa coisa que ela sentiu essa falta. Acho muito bonito. E ainda bem que vocês fazem estas histórias. Temos mais outra mulher aí para mostrar. Eu agora aproveitava da Maria Maria Lourdes Lourdes Modesto. Modesto. Antes de falar da Maria de Lourdes Modesto, que acho que não é preciso falar, penso eu que toda a gente É mais conhecerá. atual. É mais atual, mas gostaria de falar da ilustradora, se me Sim, permitem. podemos falar, Boa. exatamente. Vamos Aproveitar. falamos aqui no meio, sim. Sim, que a Cristina Matos é uma jovem mulher, tem 26 anos, não estou em erro, Mais nova que com... tu, claro. Vive em Beja, Vive em Beja, vive em estudou em Beja, Beja, Giro. trabalha em Beja, não pôde vir porque Está lá em Beja. porque está em Beja, longe. mas fez um trabalho extraordinário, não só Sim. com as ilustrações das várias mulheres, mas também com esta maravilhosa capa Sim. que realmente mostra o Alentejo. Eu, como alentejana, paisagem. de Porto Alegre, não de Beja, Reveste. mas sou alentejana, Olha para isso e vê o seu e Alentejo. vejo o Alentejo, porque o Alentejo, como dizia há umas semanas, quando foi o lançamento em novembro, Ana Paula Russo, portanto, cantora lírica, que também está aqui, claro, no nosso livro, nascida em Beja. em Beja, Olha, tão que bonito o dizia seu Alentejo.
olhava-se e só se via amarelo. E era no verão, nós olhávamos para os campos e só víamos amarelo das searas. Até as searas depois da ceifa, aquilo continuava com os restinhos da palha, são amarelos. Fica o rasteirinho, depois de ter Exato. cortado e fica Portanto, tudo amarelo. Esta capa é realmente o meu Alentejo, a parte de baixo é o meu Alentejo amarelo, a parte de cima já é um pouco o Alentejo mais atual, com quase, espero que não seja a agricultura intensiva, que é a oliveira, que é péssima para o Alentejo, sim. porque Pode ser está as a estragar. amendoeiras, agora também existe cultura intensiva de Qualquer que seja, a cultura amendoeiras. intensiva De amêndoas. é péssima para o terreno. Claro, mas tem aqui uma oliveira ao Mas centro. é a paisagem que se vê agora, quem passa no Alentejo vê estas É um bocadinho árvores diferente, todas. Mas eu tenho um essa bocadinho noção. O Alentejo também é verde, a ideia que é só amarelo. Não, Mesmo agora. a paisagem no outono é lindíssima, com as várias cores. Depois tem aí as mulheres nas nuvens. E depois Tem tem, as mulheres não é nas nuvens, perceptível no- logo no início. No horizonte. Vários perfis, vários perfis. Alguém me dizia no outro dia que havia uma que estava cabisbaixa, parecia assim, com ar de sofrimento. Cada pessoa pode interpretar, isto é uma... E se calhar são mulheres que sofreram, mas Aqui é escolheram só mulheres que não aleatório, sofreram. claro. Aliás, já contámos uma que Claro. sofreu. Maria Lourdes Modesto, então também é de Beja. A Maria Também. Lourdes Modesto nasceu em Beja, Faleceu este ano. faleceu no verão deste ano, com um percurso de vida engraçado, como muitas vezes acontece na vida por mero acaso, que se segue um determinado caminho. Ela começou como professora de trabalhos manuais no Liceu Francês e depois, por mero acaso, por uma graça, ter participado numa peça de teatro, alguém lhe disse: porque é que não vens fazer um programa de televisão? E ela disse: quero fazer um programa de televisão que seja para mulheres e que tenha interesse para as mulheres. E foi assim que começou a sua carreira televisiva na gastronomia e, acima de tudo, quando Eu me lançou o lembro de ver repto. muito pequenina, não é? Sim, sim, Eu- Quando também. lançou o Já me lembro. repto de pedir aos telespectadores que lhe enviassem receitas da sua terra. Pronto, foi assim que nasceu até E o livro foi- e dela foi uma- sim. e que realmente ficou o ícone da nossa muito giro. escrita gastronómica. Indo para mais recente, se calhar as pessoas, as mais jovens identificam, a Joana Barrios também é de Beja. E Que os giro. pais tinham um restaurante e sabe cozinhar perfeitamente, porque ela ajudava os pais no restaurante e fazia comida tradicional alentejana. Já descobri depois Do livro. do livro. Que era giro, desde 1500 até... ter agora, chega que ela quase já- este Ela século. deve ser deste século. Não sei, mas pronto, continuamos. Temos mais uma figura. Agora É uma freira. é uma freira, nós temos três, mas eu temos três acho que é a freiras. Maria. É quase um teste. É Mariana, não, é a Mariana Temos Alcoforado, que é mais. É que temos Mariana três. Alcoforado. Temos Essa três é a Mariana freiras Alcoforado. e não é por acaso, porque Beja, que foi a capital do Baixo Alentejo, só mais tarde é que Évora se tornou, tinha 6 conventos. Se estivermos a falar no século XVII, XVIII, Havia muitas freiras por lá. muitas freiras. Portanto, na história, quando formos à história dos Dos doces, os doces conventos. tem também. que estar, porque Eu o penso em registro conventos, penso em doces, muita coisa acontecia no convento. Só quem lá Pois. vivia sabe o que Só quem vai- acontecia. não, só quem E aqui há uma história de amor muito bonita, para quem gosta de histórias de amor, não é? Porque Com a freira. Com a freira, porque ela viu da janela, que ainda existe a janela, foi mudada de sítio, no Museu Regional de Beja, que era o antigo, é uma aula do antigo convento regional de Beja, que se chama Dona Leonor, tem a estátua da Dona Leonor. Onde A Mariana, apresentámos o livro em Beja. exatamente. No início, No início de dezembro foi a apresentação, a segunda apresentação no museu. A Mariana Alcoforado, que é sobrinha da Dona Beatriz, foi colocada no convento, porque eram as filhas de pessoas da nobreza. Eram sempre, e também estávamos na altura não, ela já foi depois da guerra. Eram colocadas no convento, mas era para depois seguirem ser freiras. Não, Nem estavam lá no sempre convento podiam, com miúdas, mas com depois a ideia miúdas. até que casassem, não? E estas filhas nobres, Nem sempre. nem sempre. nem sempre, mas iam para lá com as suas criadas, com as suas aias, portanto era uma vida um bocadinho... Sim, não era bem de freira. Não era aquela que está Pé de ali chinelo. completamente sem nada. Havia ali uma hierarquia. Há coisas muito interessantes sobre a história da vida delas lá, mas a Mariana entrou aos 11 anos e ficou no convento até morrer aos 80, por acaso viveu... Ai, apaixonou-se pelo meio. Apaixonou-se pelo meio, tinha 20 e poucos anos, a idade de se apaixonar, e viu um general, um Acho que militar, era capitão. capitão, tenente, um militar, sim, tenente francês que passou à janela no seu cavalo e apaixonaram-se. Dizem,
Isto depois também Cheirava a crosta. devia ser um bocadinho diferente. Porque os franceses estavam em Portugal e estavam lá em Beja e então ela apaixonou-se e não é, quer dizer, ela existe e ele existiram. E houve troca de cartas. Depois ela deu origem, as cartas portuguesas são a adaptação destas cartas. Mas depois existe aí uma história, há escritores e historiadores que acham que, porque o livro foi publicado em França, provavelmente alguém que pegou nas cartas, poderiam não ser tão bem escritas e que as transformou. Ou então, a partir daquela história, idealizaram um livro. Mas, por isso é que se diz alegadamente pertencem. Mas como as mulheres nem sempre têm visibilidade e não tinham, então claro. houve muitos escritores, nomeadamente portugueses, Alexandre Herculano, etc., que diziam estas cartas não foram escritas por Mariana Alcoforado. Portanto, para ainda assim atirando esta visibilidade... E ela ficou a sofrer porque trocaram promessas, ele não estava cá sempre, portanto ele também teria que voltar, isto era como vir à tropa. Promessas. E ele nunca mais voltou. Ele disse que viria buscar, então imagina o que é este... Até aos 80 ela ficou Não, ela depois superou. Ela fez saiu do sítio, Não, ela não fez saiu uma do sítio. carreira no convento, chegou ao mais alto abadido. Mas não saiu daquele sítio. Não saiu daquele fosse sítio. just in case ele voltar. A mim fez-me muita confusão, por exemplo, que ela saiu aos 11 anos, ela morava do outro lado da rua, praticamente, em Beja, no centro. Está lá a casa que as pessoas sabem que era a casa da família, era uma família Alcoforado, de lavradores abastados. E eu pensar, aos 11 anos ela sai para um sítio onde fica... Não quer dizer que nunca tivessem saído, às vezes podia haver umas mobilizações, mas isso podia ser uma vez em 20 anos. É difícil pensar. Mas, como sempre, os pais querem sempre o melhor para os seus filhos. Sim. E foi por isso. No caso, ela foi para o convento porque os pais a queriam pôr a salvo, estava a decorrer a Guerra da Restauração, 1640, e por isso os pais quiseram pôr num sítio onde ela estaria a salvo de todo o conflito do que poderia acontecer. Portanto, é sempre assim um pouco, nós todas que somos mães, queremos sempre o melhor Sim, é uma para os decisão nossos difícil. filhos. Há sempre uma decisão a tomar. Depois pode ser boa, pode ser má. Mas muitas vezes só depois é que se sabe. mas tem que Na se tomar. altura toma-se a decisão, Claro. tem que se tomar uma decisão. Claro. Eu já não sei quantas fotos temos mais. E chegou à posição da abadesa do convento. Portanto, fez uma carreira, lá chegou à posição mais alta. Apaixonou mais. Então teve um história desgosto não de amor. conta. Vale a pena ler as cartas portuguesas, lá, lettre portuguesa. Mas tem que ler em português. Le lettre pelo menos eu. portuguesa, porque e existe até um vídeo de uma Mas está atriz a mandar ler. a ler cartas de amor. Está O que é que apaixonada. se passa consigo? Não, porque vi uma interpretação da Margarida Marinho, que é uma atriz que eu gosto muito, que faz a leitura. Na RTP existe uma leitura dela filmada e foi assim, eu nunca tinha lido, portanto é uma forma também de se ler, de se ler e de se diferente. conhecer. E achei Maravilhoso. maravilhoso, mas não é só de amor, tem lá a parte do desespero, da desilusão, o abandono Sim, e é até tudo, dizer, é já tudo. não quero Então saber. vamos lá ver quem é a Vou próxima ser freira mulher. para a vida toda. Exatamente, agora já não Nunca é quero. roça. Não sei se ainda vem mais alguma, a Rosa A Rosa Calado. Calado. Ainda vem, há de vir esta e outra. Sim, a Rosa Rosa Calado. Calado é historiadora. É atualmente já há 20 anos. Da que direção. É da direção da Casa do Alentejo. Portanto, ela não nasceu em Beja, ela nasceu em Ferreira do Alentejo, se não estou em erro, mas foi fazer o liceu a Beja. Portanto, são daquelas mulheres que não nasceram mesmo em Beja, Mas passaram por... mas que E moldou-lhe. de certa maneira- Ferreira do Alentejo é 20 km de Exatamente. Beja. E está ligada lá, não é? Portanto, Está ligada. Está muito ligada, portanto, a alentejana de Gema, Sim. veio para Lisboa para a universidade, como muitas das mulheres de quem nós para poder falámos. estudar para mais, estudar. mais hipóteses, não é? Exato. Mais Porque não havia oportunidade. universidade, nem Sim. isto agora há Instituto Politécnico, tanto Beja já não se tem que sair, como prova a Cristina Matos, que tirou o curso de design, Design, ilustração. no Politécnico de A Beja. Cristina Matos, que É falámos Que é ilustradora. ilustradora. É Exatamente. ilustradora. Portanto, a Rosa Calado veio para Lisboa, tirou História, foi professora de alma e coração, professora de História, e foi escrevendo também vários livros, tanto sobre a Casa do Alentejo como sobre outros temas históricos. Portanto, e é uma alma apaixonada da Casa do Alentejo. Põe-se a falar, e ela chama-se Rosa Calado, e ela própria diz que de calado nada Não tem nada. Fala, fala. Ela É faz, só o nome, é um é só o sítio nome. que aconselho a visitar, a Casa do Alentejo, nos restauradores em Lisboa, e ela também faz às vezes visitas guiadas e é a diretora da revista também do Alentejo, desde 2018.
e é uma apaixonada. E, portanto, ouvi-la contar a história daquela casa, que tem um pátio maravilhoso, que os turistas vão lá deslumbrados visitar. Portanto, é bom também ver que Beja e o Alentejo estão fora de portas E disponíveis para toda a gente ver. Então vamos aqui mais uma mulher, não é? A Penso que é a última, não é? última que temos para mostrar, porque há é uma 30 surpresa. a nossa Tonicha. Fala tu sobre a Tonicha. A Tonicha, nós temos 3 cantoras no livro, portanto, é uma terra que dá muita... Cantam bem. Cantam bem. Nós queremos dar voz às mulheres Sim, falando e neste ela- livro. e se elas Mas ela cantarem é não mais precisava fácil. que lhe dessemos voz, porque voz já ela tem. A Tonicha, atualmente ainda é viva, das 3 só Cândida Branca Flor é que já não. Mas a Tonicha foi uma cantora emblemática, teve no auge uns 30 ou 40 anos, em que foi... Mas pronto, os anos top foram 60, 70, 80. Pois eu Teve lembro-me dela em pequena. Em pequena, uma produção. Ela ganhou um festival da canção. Em Dublin Era a foi música do festival da Tonicha. Nina da Serra, Nino do Alto da que era Serra. do... Ai, meu Deus, o autor Sim, muito sim, conhecido. sim. Do Ari dos Melodia, Santos. melodia. Eu era a ver se eu sabia como é que era, mas não sei. Deve ser antes. Menina do Alto da Serra. Agora a letra não sei, claro, não sei a música. Já sei, acho que já Já sei. sabe, eu não... Por aí. Mas eu não decoro as letras. Ela passou por várias áreas musicais, do folclore, da canção ligeira portuguesa, explorou e cantou com vários maestros, compositores, portanto, uma grande artista. Ficou até à altura em Dublin, pronto, agora já ganhámos um Festival da Canção, mas Sim. não tínhamos ganho. Sim. E ela, nos anos 70, ficou em 9º lugar em Dublin, quando foi atuar, depois de ter ganho cá com essa... E quando chegou ao aeroporto foi recebida assim apoteose, porque nós estávamos sempre no final da grelha. Foi das primeiras vezes. Foi das primeiras vezes estar ali no primeiro lado, por se dividirem. Não eram tantos países, eram 18. Pronto, não quero Ficámos a desvalorizar. meio, já não é Ficámos mau. a meio da tabela. Foi uma alegria e ela foi recebida, porque era a menina. Ela ficou sempre conhecida, era chamada a menina. Por causa desta música e depois porque tinha sempre um ar de menina. jovem. E eu tenho uma tia que foi colega e lidou com ela, portanto serão da mesma geração, tem 70 e tal anos agora. Tem uma página de fãs no Facebook, o Clube de Fãs da Tonicha, que é atualizado com as efemérides. Houve um livro dela também há pouco tempo, uma fotobiografia. Teríamos muito gosto em recebê-la aqui se ela quisesse. Se tiver uma connection. Tenho, mas ela não, não dá. ela saiu de cena e não aparece, mesmo quando foi lançado o livro. Pronto, afastou-se mesmo de tudo o que seja Pode ser que aqui programas. somos muito simpáticas e que não temos Claro. toda aquela... Pronto, só gostávamos de conhecer histórias. Gostamos de... Há pessoas que querem sair, ou por várias razões, ou Sim, também por claro, uma dor. claro. E Sei também que por uma precisam, dor, não é? uma dor, perdeu uma Precisam, pessoa sim. Sim. e quis se afastar mesmo de coisas. está no seu direito. E está no seu direito. Nós é que gostamos de ouvir contar estas histórias. E uma pessoa com Claro. essa idade e que tem aqui um historial, Claro, é só sentar lá e nem maravilhoso. precisamos fazer. É só Claro. vou lá falar Com música às almofadas a ouvir claro, contar histórias. Carlos Paião cantou, Sim, sim. teve com compositores fantásticos. Jorge Palma, portanto, não estamos a falar só dali do momento do festival. O festival é aquela fase mais visível. Mais visível, sim. Mais sim. visível. Eu lembro-me. Mas eu Então, gostava, se fosse possível, falar Pode. ainda de uma outra que está sim, também é aqui. só, estamos a pouquinho, mas eu faço terminar, sim. A Cândida Branca Flor, Claro, que super. teve uma vida Por acaso, quando muito folhei, não vi. infeliz. Sim. E nós temos que nos lembrar que há um mês, a 25 de novembro, foi o dia pela eliminação contra a violência doméstica. E que pensarmos que mais de... Consegues? até novembro, inspiração, até novembro já foram assassinadas 20 mulheres. E esta Cândida Branca Flores, que eu no palco mostrava a ser a pessoa mais feliz da vida e sempre bem disposta, e assim que saía tinha uma vida infeliz, vítima de violência doméstica. Não foi assassinada, mas suicidou-se. A vida tornou-se realmente impossível para ela. Portanto, nós temos histórias muito bonitas, histórias de amor, mas também temos Histórias de dor. há histórias muito infelizes, e Portugal, se nos outros países também, mas nós estamos em Portugal, falamos de Portugal, 20 mulheres assassinadas. No ano em que estamos. No não é? ano em que estamos. 2022. E não falamos parece- de todas as outras que não morreram, mas que
sofreram. Houve 800 tanto- queixas de violência até novembro, porque os dados ainda não estão fechados agora, dezembro. 800 queixas, mulheres que fizeram queixa de violência doméstica. Algumas, se calhar, já é repetitivo. Exato, portanto temos que aproveitar também a conversa de mulheres para falar também de E temas aproveitar, menos, esse- mudar menos bons e Nesse dia fizemos reforço a esse Dia Internacional. Claro, Falámos claro. aqui algumas dicas, pronto. Eu, pelo menos, me sinto muito pequenina a falar sobre isso porque não é uma vida que eu vivi, não é? Graças Claro, a Deus. também eu não. Mas falar aqui de dicas e estratégias, falámos sobre não se Sim, sim. isolar, até para as mais novas não virem a sofrer isso. Claro. Nós achamos que isto é uma coisa do mas passado, infelizmente não mas é. hoje Continua vê-se assim. jovens na rua, e eu já falei Claro. disto aqui A inúmeras violência no vezes, namoro tem que no acabar. namoro, que é uma coisa que a mim me revolta imenso, que são miúdos e já está ali Claro. uma violência, seja de parte a parte, Claro. não é só dos homens sobre as mulheres. Sim. Já se vê também miúdas que de repente Sim, aquilo mas, é uma, mas uma a falta de respeito. percentagem é muitíssimo Sim, claro. mais alta de homens contra mulheres. E há É outra isso que nós temos violência- que falar. Competição física faz logo diferença. A violência- não é? Mais força. Dos filhos desses casais, dessas mulheres que vivem Sim. a ver as mães a serem que, vítimas. infelizmente, Isso é uma, depois elas são também vítimas acarretam também. também. Fazem isto também nas mães, não é? Sim, mas há muitos destes também li na altura um estudo em que os filhos de pais, mesmo que não tenham visto, mas que tenham sentido essa violência doméstica, depois vão repetir esses comportamentos. E é uma pena. Portanto, temos sempre que falar todos os dias, não só no dia, Claro. no passado, há um Sim, mês, nós por 25 de acaso dezembro, mas falámos, todos sim, eu os sei, dias eu sei. temos que falar para E alertar. fazemos muito bem porque é para isso que estão cá, para poder dar voz, e estamos aqui para dar Exato, voz queremos dar àquilo voz- que consideramos voz. importante, não é? E então, o que é que podemos mais dizer sobre este livro? Têm que ir encontrar este livro, já passou o Natal, mas é um bom Para o Dia de presente Reis, Para o aniversário. para o Dia de Reis, Para o para o aniversário. aniversário. Exato. Quem der prendas no dia de Reis, daqui a Ou dar 7, porque 8, 9 sim, dias. sabe que a pessoa gosta. Ou dar porque sim, E eu gosto prendas, de Ou dar dar. porque sim. prendas atrasadas. Agora, no ano novo, se forem encontrar família ou amigos, fazem uma festa, aquela Exato. prenda, olha, podem Eu sempre e o meu marido oferecer. normalmente compramos as prendas agora nos saldos, é assim que está combinado. Pronto, fazem muito bem. Portanto, damos agora. E os sítios onde podem encontrar? Exato. Em Beja, na Estudantina, uma livraria, papelaria estudantina que se associou. Online, na livraria feminista Greta. Feminista. Sim, senhor. Exatamente. E através de nós, também têm os contactos que estarão a passar Sim, em rodapé. em rodapé, sim. nas Da redes Bela e da sociais. Existe uma Margarida. página que é Mulheres de Beja no Facebook, que também gostaríamos que seguissem, fossem espreitando. Vamos mudando a cara de perfil, porque são 30, portanto podemos ir mudando. E vamos pondo outras mulheres que vamos encontrando. Sim. Histórias Que pertenceram a sobre- ao estes livro, 30, sim. mas há muitas mais, como dissemos no início, e que vamos pondo também as histórias dessas outras mulheres. Muito bem. Muito Foi um gosto falar com vocês. Passou num É instante. assim. Adoro história. É tão rápido. Eu também. Tenho que prometer que voltam mais vezes, está bem? Com mulheres de Beja, obrigada. da Lua, de Marte, com Ou dando a voz a outras mulheres Sim, também. dando a voz a outras Nós mulheres. recomendamos outras. Pronto, a Margarida já tem este projeto para 2023, Já não é? tenho esse Portanto, projeto. Já tens combinadíssimo. assento. Já tem assento para ficar a mostrar. Muito obrigada. Bela, a mesma coisa. Claro, depois eu estou agora a estudar, depois se fizer venho falar sobre a dissertação. pronto. Voltei a estudar. Sabe? Muito bem. Sim, senhor. Muito Olha, obrigada. boas entradas, E saídas obrigada. e entradas. Tudo Exato. bom. Para vocês Continuação, também. Boas festas. Exatamente. Boas festas Obrigada. e que entrem em 2023 com muitos projetos. Sempre. Obrigada. Sempre. Obrigada. Obrigada Obrigada. por terem estado aqui, a sério. E nós? Adio, adio. Adio, adio, auf Wiedersehen, goodbye. Esta já não é. Mas também ouvia muito isto em pequena. Bem. Bem, Muito obrigada pela sua companhia. Foi um programa que passou bastante rápido, muito agradável. Então, já sabe, adquira o livro. apoio estes Não projetos que, no precisa fundo. ser por aniversário, uma data específica. Exato, é só porque sim, como disse a Cláudia. Eu gostei dessa frase, só porque sim. Também és escritora, poeta. Ah, sou. Então, veja as nossas redes sociais e apoie estas mulheres. Exatamente, dê voz às mulheres, dê expressão às mulheres e olha, aproveitamos para dizer, não tem que estar a sofrer a opressão de ninguém, alguma coisa denuncie, procure ajuda e com certeza as coisas vão mudar
para melhor. É isto que nós desejamos para Você nasceu 2023. para ser feliz. Exatamente. Voltamos amanhã, ainda em 2022, e depois já só voltamos Voltamos em 2023. malandras. Tchau, tchau. Tchau, beijinhos, fartem-se bem.